Olá, então vamos para a nona aula do nosso curso de Espiritualidade dos Animais. Ainda falando do Pentateuco de Kardec, e em especial do Livro dos Espíritos. De novo, o Livro dos Espíritos é onde se fala, através de perguntas, através dos espíritos, o Kardec perguntava aos espíritos, ele pegava as respostas todas que obtinha e colocava dentro do livro, todas as que forem coincidentes. Então, existe um método científico, isso é muito importante. As pessoas vão falar, mas isso é Kardec que falou. Não, ele foi método científico de pesquisa, várias pessoas em vários lugares, trabalhando com os espíritos e mandando as mensagens. Isso que é o importante, é um trabalho científico. Então vamos lá. As perguntas, então ele foi feito através de perguntas, nós estávamos falando de livre-arbítrio, estávamos falando de evolução dos animais, de trabalho dos animais, de inteligência dos animais. Vamos continuar e terminar isso aqui. Os animais, a pergunta do Kardec, os animais progridem como homem por sua vontade própria ou pelas forças das coisas? Pela força das coisas, é que por isso para eles não existe expiação. Então, eles são ainda guiados, os animais são guiados para evoluir. Então a sua energia é como se você estivesse montando uma energia, um quebra-cabeça. Então você ainda está colocando algumas peças para que depois esse quebra-cabeça se encaixe num grande quebra-cabeça que é o sistema que nós vivemos, como nós somos ainda peças pequeniníssimas dentro desse quebra-cabeça. Então eles progridem sim, porém eles progridem por força, por guia. A gente já tem um comecinho, bem comecinho, de poder escolher para onde vai. Porque a gente muitas vezes ainda está condicionado ao que vem da nossa volta, ao que vem do nosso ambiente. Pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Poxa vida, a gente conversa com espíritas, por exemplo, ontem mesmo, conversando com Bezerra de Menezes, ele falou, meu pai, eu não vejo Deus, eu não vejo nem Jesus direito, certo? Mas eu mando cartinha, tá? Espíritos tão evoluídos não conseguem, imagina um animal, imagina a gente. Então a resposta dos espíritos, não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Aí está grande coisa, grande assim. Kardec falava de uma forma e foi traduzido muitas vezes de forma errada. Não que o homem seja Deus, o homem não é Deus, o homem não é nada, tá? O homem é uma pecinha pequena dentro de uma evolução maravilhosa que tem nesse universo, comandada por uma força maior chamada Deus, certo? Então ele simplesmente segue, por exemplo, os deuses que ele fala de antigamente, que eram deuses que ditavam as condições de vida. Então, o animal segue o homem como Deus porque ele tem que seguir as coisas que esse homem faz, porque ele está aprendendo com esse homem. A sua energia está sendo montada pelas energias que esse homem vai mostrar e vai dar condições dele ter acesso. Então, não é que o homem seja Deus, mas o que o homem faz para o animal é como o que Deus faz para a gente, mostrar o nosso caminho, só isso. Pergunta 604. Os animais mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade? O que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Eu até botei a resposta toda, porque é ridículo fazer uma pergunta, mas Kardec fez para esclarecer as pessoas que fazem exatamente essa pergunta, certo? O animal vai ser sempre inferior ao homem? Vamos ver o que o espírito falou, os espíritos falaram. Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual.
Então, nós somos ainda muito burros. Nós precisamos aprender muito e parar de julgar energias que a gente não sabe. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Então, a gente acha que, então eu sou melhor, eu sou Deus para os animais, então eu sou Deus. É isso que ele está falando, a gente precisa evoluir muito para poder entender. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabeis que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, os animais, eles não vão ser sempre inferiores a gente. Eles vão estar numa evolução de grau diferente. É a mesma coisa que a gente falar dos jupiterianos. Nós vamos chegar no que os jupiterianos são? Sim, vamos. Nós estamos só 50 milhões de anos atrasados. O que é isso? Isso é pouquinho tempo, tá? 50 mil anos, não 50 milhões, 50 mil anos, tá? Isso a gente reverte, certo? A hora que o jupiteriano chegar em Deus, a gente vai estar 50 mil anos atrás, mas em 50 mil anos nós vamos chegar em Deus e aí atingimos essa plenitude. Então os animais a mesma coisa, simplesmente são pedras diferentes dentro de uma construção, cada uma com uma atividade, mas todas juntas fazem essa construção e todas juntas vão fazer uma coisa só. Agora a pergunta 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Então, basicamente, Kardec perguntando por que tem vários tipos de animais. Acredito que isso também vale para vários tipos de seres que habitam os diversos planetas. Então, vamos lá. A resposta dele. Do elemento inteligente universal. Então, seria da energia inicial, da centelha divina, do Big Bang, de Deus. É essa mesma pergunta. O dele começou de um princípio único, de uma única partícula, de uma única energia que se espalhou e se formou de várias formas conforme as condições, acredito que, do ambiente. Aí ele replica, Kardec. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? A resposta. Sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dúvida. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então, no caso brutos, seriam os animais. Não que botando o homem acima. Mas os brutos são os animais como eles eram antigamente chamados. Então, sim, o homem e o animal vêm da mesma energia, da mesma fagulha, da mesma centelha, do mesmo Deus, certo? Só que o homem está mais evoluído. Ela foi mais elaborada, ela passou mais tempo se burilando. Assim, ela é mais evoluída. A pergunta 607, continuando nessa conversa sobre os animais. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Então, antes de ser homem aqui na Terra, onde cumpriu o espírito a primeira fase do desenvolvimento? Numa série de existências que precedem um período que chamais de humanidade. Então, vem das várias e várias reencarnações, como dizem, do átomo ao arcanjo. Então, daquela energia inicial, foi evoluindo. Acredito que a próxima pergunta ele vai perguntar assim, mas aonde que isso aconteceu? Vamos ver a resposta de Kardec. Então aí, ele continuando. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não. Vamos lá, a resposta. Já não dissemos que todo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza.
Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhes seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua importância para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, é como eu falei, a gente acha que é muito evoluído, a gente acha que sabe muito, mas na verdade nós estamos no caminho de conhecimento. Passamos por uma fase que naquele caminho também era um caminho de evolução. Isso é importante, isso nós estamos em constante evolução. E a parte B, esse período de humanização principia na Terra. Isso todo mundo quer saber, nós somos aqui da Terra mesmo? Então a resposta dos espíritos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o início, seja humano e seja adaptado ao humano. Não é frequentemente, mas constitui sim uma exceção. Então, na verdade, a gente vem do universo. Aqui, alguns espíritos podem ter origem aqui, mas são raros. A maioria veio de fora, veio o começo deles e podem ter ficado há muitos anos aqui, mas a maioria de fora. Então é uma coisa muito maior, a gente não está numa coisa isolada. Como eu disse, a gente não conhece nada desse universo. Então a gente precisa cada vez mais conhecê-lo para poder entendê-lo e evoluir dentro desse universo. Esse é o importante. A gente não importa onde a gente começou, o importante é saber que somos uma unidade. O espírito, a pergunta 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precocemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano. De novo, o Kardec querendo comprovar para as pessoas que o espírito é uma coisa muito mais e que a evolução vem vindo. Isso depende da distância que separa e do progresso realizado. Durante algumas gerações ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do ser primitivo, mas com o tempo ele vai evoluindo. A gente tem no nosso próprio cérebro um cérebro básico que faz a gente respirar, que faz a gente bater o coração, que é de todos os animais. Por isso que na embriologia nós somos aquela coisa única. Mas com o tempo nós vamos evoluindo e vamos aprimorando esse processo. Pergunta 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal? Essa é uma pergunta bem comum. Algumas religiões falam isso, mas as pessoas não entendem. Sempre o problema da religião é o entendimento do homem e não o entendimento real do processo. Então, a resposta dos espíritos. Isso seria retrogrado, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à fonte. É lógico. Não tem como você ter uma quantidade de energia que vai se acumulando e voltar num outro espírito menor ou num muito grande. A gente tem um padrão, a gente tem uma sequência. Deus fez tudo corretamente. Então a gente não consegue perder uma energia. A gente pode até se destruir essa energia, mas é destruir a energia, acabar com a energia e voltar para o básico. Mas quando essa energia está organizada, está bem, ela não precisa ser destruída, então ela evolui. Se ela chega num ponto que ela não consegue mais evoluir por milênios e milênios, aí você pode até esse espírito se desintegrar. Mas esse espírito
continua evoluindo e não volta para trás nunca. Aí vamos à última pergunta que fala também desse assunto do espírito e do animal, encarnar-se em um animal. A pergunta 613. Embora de forma errônea, a ideia ligada à mente em psicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes exigências. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costumam fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, a gente entende o que foi falado, principalmente nas religiões baseadas no budismo. Que o homem pode reencarnar ou absorver, ou se ele é necessário para ele, uma energia, por exemplo, de um pássaro, de voar, ou da energia de um animal que tem aquela energia concentrada, ele volta para adquirir aquela energia. Mas não, a energia, como é que você vai colocar numa coisa pequena, uma coisa grande, uma coisa grande, uma coisa pequena? Na verdade, o que fala da mente em psicose, que as pessoas não entenderam, é que o animal, o ser humano pode voltar em outras vidas para as características animais, para repor essas características animais, mas baseadas na energia. Ele tem acesso a essa energia. O que a gente vê muito, o que pode explicar muito bem isso, quem conhece a medicina chinesa, tem o horóscopo chinês, que é as inter-relações das energias do cosmos, representada por 12 animais. Então, são esses 12 animais com suas características, com suas condições energéticas, que a gente pode retroceder e ascender em outras encarnações. Não é você virar um passarinho, mas você virar as características do signo ou da energia do galo. Não é você virar um porco, mas você acessar as energias do javali. E assim dentro dos 12 horóscopos. Isso é clássico. Você volta, cada vez que você nasce, você é de um outro horóscopo chinês, você tem um outro padrão energético relacionado a um animal. É isso que seria que os budistas, que provavelmente o Buda falou, que a mente tem psicose. A gente vai e volta e pode voltar como diferentes animais. E a gente vai e volta como diferentes animais, dentro do horóscopo chinês, dentro da filosofia budista, dentro da energia. Porque cada espírito está relacionado com animal está relacionado com uma energia, com um ano, com uma estação, com uma conjunção de estrelas e planetas e dentro do universo. Então é uma coisa bem maior. Não é simplesmente, eu vou voltar como passarinho. Isso não existe. Assim, Deus não faria uma coisa tão discrepante. Eu vou botar só. Quem sabe os grandes espíritos, os grandes energias que não estão aqui no nosso planeta, aqui o nosso planeta não comporta, possam mandar avatares e esse avatar representar um animal. Mas isso é muito evoluído. Vamos dizer assim que seria como alguns falam que Jesus mandou o seu avatar como espírito e veio aqui e cumpriu toda a missão que ele tinha que cumprir como homem, certo? Um avatar, mas o nosso, a evolução pessoal, sei lá, de repente Buda que estava muito mais longe, ele possa acontecer isso, mas o ser humano agora que está aqui nesse planeta não pode fazer isso. A mente em psicose não, ele pode até existir em outros planos muito mais evoluídos. Por enquanto a gente não consegue. A pessoa achar que vai voltar uma coisa ou outra, ela não consegue nem ser o que ela é, aí vai querer ser outra coisa. Eu agradeço mais uma aula. Vamos em breve continuar estudando outros livros de Kardec nas próximas aulas.